Olá, pessoal, tudo bom? Bom, vamos começar mais uma aula, né, da nossa disciplina Teorias Comportamentais, a nossa última aula antes da prova, tá? Bom, antes da gente começar, coloquei de novo esse encarte do Ministério da Saúde, que vai trazer algumas dicas, né, de como se proteger diante do coronavírus. É importante que a gente tente manter ao máximo o isolamento social. Sabemos que não é fácil, que muitas vezes a gente, né, se vê tentado a fazer algum tipo de atividade fora de casa, se encontrar com amigos, família, mas é importante que a gente mantenha o isolamento social justamente para evitar o contágio, né, e que o vírus cresça dentro da população. Então, eu coloquei aqui algumas dicas para vocês, né? Já tinha colocado na aula passada, e aí mantém para que vocês continuem se cuidando, tá bom? E que assim a gente consiga retornar às nossas aulas presenciais o quanto antes. Bom, o tema de hoje é seleção por consequências, tá? É de um texto escrito por Skinner mesmo, tá? E a gente vem fazendo uma crescente dentro das teorias comportamentais. O que é isso? A gente pegou e começamos a conversar desde Pavlov, né, das contribuições de Pavlov, fomos passando, né, por Watson, por Tolman, passamos por Skinner. E aí agora a gente já está entrando na parte mais teórica, digamos assim, a parte mais madura dentro da teoria comportamental, dentro do behaviorismo, tá? Então, na aula passada a gente falou um pouco da teoria da evolução e do reforço, tá? E a seleção por consequências, ela vai dar continuidade ao pensamento da aula passada, tá bem? O que a gente está vendo agora de teoria, né, tanto da aula passada quanto da aula de hoje, já são ideias mais maduras, tá? Do behaviorismo e da análise do comportamento, tá? De que forma mais maduras? Porque uma teoria ela não começa totalmente especializada, né? Ela vai sendo aprimorada com o passar do tempo, com o passar dos estudos, né? E com o pensamento dos diversos autores que se dedicam a essa determinada teoria, tá? Como a gente já viu, cada autor trouxe a sua contribuição, então vem Skinner, por último, englobar, né, pegar todas essas ideias importantes, sintetizar e fazer com que elas tenham coerência e aí postular algumas ideias que a gente chama de ideias principais dentro da análise do comportamento, tá? Então, o que é importante dentro do behaviorismo enquanto filosofia, para que a gente consiga aplicar na prática, né, de consultório a partir da análise do comportamento. Vamos lá, então a gente percebe que ao longo do tempo houve mudanças nos modelos de explicação, tá? Explicação das causas mesmo, das coisas que acontecem, tá? Então a gente tem alguns modelos de causalidade, tá? Os modelos anteriores, eles eram modelos que a gente chama de mecânicos, tá? Eram modelos mecânicos. Mecânicos em que sentido? Mecânicos porque eles não conseguiam olhar para o todo do comportamento do ser humano, por exemplo, que estava envolvido naquela ação. Olhava-se apenas o contexto momentâneo, então o que aconteceu naquele momento, e não conseguia se olhar para uma história de vida, para uma história de reforçamentos que levassem aquele determinado comportamento a acontecer. Tá? Então, um exemplo bem básico aqui de um modelo mecânico, tá? Por exemplo, alguém bate no meu carro atrás e eu fico com raiva. E aí eu vou lá tirar satisfação com essa pessoa que bateu no meu carro. De alguma maneira, poderia se entender que eu fiquei brava porque alguém bateu no meu carro, né? Então é isso que aconteceu. Alguém bateu no meu carro e aí eu respondi de uma forma mais nervosa, sem muita paciência, porque isso causou em mim um sentimento de estar nervosa. Quando na verdade não dá pra gente achar que comportamentos complexos são explicados de maneira simples.
a gente precisa olhar muito além do que simplesmente ver aquele recorte do momento, tá? Voltando ao que eu falei na aula passada, não dá para a gente tentar, por exemplo, dentro do consultório, propor intervenções baseado em informações muito rasas daquele paciente. A gente precisa que esse cliente, que esse paciente, ele exponha a vida dele de uma maneira geral, né? Então, conhecer o passado, conhecer os diversos contextos no qual ele está inserido, né? Como que ele chegou a ser como ele é hoje, que não foi de uma hora para outra, foi um produto de diversas consequências, diversos aprendizados ao longo da vida, para que aí a gente consiga pensar numa intervenção. Porque se eu não fizer isso, eu vou estar utilizando um modelo mecânico, que é isso que eu acabei de falar. Eu vou olhar para aquele recorte e vou simplesmente propor uma ação em cima daquilo, tá? Então, a gente precisa entender que dentro do modelo da análise do comportamento e do behaviorismo, a gente precisa ter uma análise global do nosso cliente, tá? E aí se utilizar do modelo skinneriano de explicação, tá? Do modelo de causalidade, que é qual? É o modelo de seleção pelas consequências. Ou seja, um modelo que vai levar em conta o sujeito como um todo. É uma análise muito mais profunda do que simplesmente eu fazer um recorte do momento no qual eu estou vendo, tá? Então, ao invés de eu pegar um modelo, né, que diz que antes disso, logo foi causado por isso, eu vou pegar e vou fazer uma análise muito mais profunda da vida, né, daquele cliente, daquele paciente que está comigo, tá? Mas voltamos aqui um pouquinho antes para entender como que o Skinner ele pensou esse modelo de seleção pelas consequências. Bom, então ele vai falar que dentro da seleção pelas consequências, a gente tem três níveis, né, ou três tipos, tá? A filogênese, que a gente conversou bastante na aula passada, que vai falar de uma história da espécie, então de comportamentos que foram sendo selecionados ao longo da evolução de determinada espécie, favorecendo, dentro da aptidão, né, de cada espécie, favorecendo que aquelas características se mantivessem dentro de uma espécie. A ontogênese, né, que vai falar da história individual, então a minha história, o que me foi reforçador, o que me foi punitivo ao longo da minha vida e por que eu cheguei hoje da forma como eu cheguei, né? Tem uma história por trás disso, uma história de seleção de comportamentos que me faz ser como eu sou hoje, né? E o nível do social e cultural, que aí a gente está dizendo em relação a uma sociedade, tá? E aí as diversas sociedades que a gente encontra no mundo vão ter comportamentos e mesmo culturas diferentes, justamente porque vai ser selecionado de acordo com o que funciona para aquele grupo, tá? E aí, como vocês podem ver, eu correspondi aqui quais as disciplinas que estudam, tá? Esses determinados tipos de seleção. Então, a filogênese, que é em relação à espécie, a biologia vai se apropriar e vai buscar estudar a nível celular, a nível biológico, né? Como que essa seleção por consequências dentro de uma espécie acontece. A psicologia, dentro da história de vida do indivíduo, né, dentro da ontogênese, vai buscar estudar de que forma esse indivíduo se fez, né, de acordo com a sua história de vida, e a antropologia dentro de um aspecto maior, né, mais social, mais cultural, dentro de uma sociedade específica. Bom, voltando um pouquinho para a filogênese, a gente já falou bastante na última aula, mas é sempre bom reforçar. Vocês vão sair dessa disciplina com filogênese e ontogênese na ponta da língua. Não vou esquecer nunca mais, assim espero.
A filogênese, então, vai falar das características de uma espécie. Então, quais características que são fundamentais para que uma espécie consiga sobreviver ao longo do tempo? E essas características vão dizer da aptidão dessa espécie. Então, na aula passada a gente falou sobre a aptidão, né? E aí, só para a gente relembrar, a aptidão de uma variação genética um genótipo é sua tendência a um aumento quantitativo de uma geração a outra em relação aos outros genótipos da população. Então, vocês se lembram do exemplo da girafa? Então, no exemplo da girafa, né, a gente percebeu que nem adiantava a girafa ter um pescoço muito grande e nem muito pequeno, precisaria estar numa média, que foi sendo selecionado ao longo do tempo para que a espécie se mantivesse. Né? E aí a espécie foi adquirindo essa característica, né, do pescoço num tamanho mediano e que auxiliasse a espécie a se manter, né? Tanto a continuar reproduzindo, quanto a se manter enquanto espécie com as características nas quais ela possuía, tá? Então, essa aptidão, ela, a nível da filogênese, é o que vai manter determinada espécie apta para poder continuar a sua reprodução, né, e a sua linhagem aí ao longo do tempo, tá? A nível da filogênese, né, o que é muito importante é o reflexo inato e o reflexo incondicionado. Então, esses comportamentos reflexos são os que auxiliam na manutenção de comportamentos de sobrevivência, tá? Então, lá atrás, quando a gente pensa milhares de anos atrás, por exemplo, o que a gente tem de reflexo, né? A contração da pupila, quando fica muito claro, aquele reflexo no joelho, quando o médico bate no nosso joelho e ele automaticamente a perna balança. Então, esses reflexos, há milhares de anos atrás, eles foram importantes para a nossa sobrevivência, tá? Então, eles foram selecionados justamente porque eles auxiliaram a nossa espécie a se manter reproduzindo e se manter ao longo dos anos. Então, a gente observa que hoje esses reflexos eles ficam meio incoerentes, né? A gente não entende muito bem qual a função deles atualmente, mas eles são reflexos que lá atrás foram importantes para a gente. E a gente aprendeu que a instalação, né, de um comportamento reflexo ele vai levar muito tempo. Então, não é de uma geração, por exemplo, de 100 anos, no qual vão passar, sei lá, 2 gerações em 100 anos, que a gente vai conseguir selecionar um comportamento como esse. Então, leva-se muito mais tempo, e por mais que hoje não faça muito sentido alguns tipos de comportamento reflexo que nós, seres humanos, temos, esses comportamentos foram, sim, importantes para que o nosso comportamento, né, diante de algumas situações, fosse selecionado e aí sim a nossa espécie se mantivesse ao longo do tempo, tá? Então são esses padrões, né, o reflexo inato e o condicionado, são esses padrões que levam uma espécie à sobrevivência e à reprodução. Bom, agora a nível da ontogênese, né, que é o nível que mais nos interessa se a gente parar para pensar, porque é o nível que a psicologia se interessa, estuda e trabalha em cima, tá? Que são as características individuais da vida do sujeito. Então, o histórico de aprendizagem da vida de um sujeito vai mostrar como que ele chegou até onde ele chegou, por que ele chegou dessa forma, por que ele tem determinados comportamentos e não outros, né? Então, essa história da ontogênese é que vai dar base para que a gente trabalhe dentro de uma terapia, né? Dentro de um trabalho psicológico, comportamentos que não são tão adaptativos para este sujeito. Então, a gente tem que pensar sempre que é a nível individual, tá? E não a nível mais da espécie. E aí, dentro da ontogênese, a gente tem a lei do efeito.
Dentro da filogênese, a gente tem a aptidão, tá? A aptidão que vai fazer com que determinadas características da espécie se mantenham, façam com que a espécie se mantenha ao longo do tempo. Na ontogênese, não. A gente vai ter a lei do efeito, que é bem parecido com a aptidão, mas agora pensando a nível individual. Então, a lei do efeito são os comportamentos bem-sucedidos, né, que produzem bons efeitos, e comportamentos mal-sucedidos que produzem efeitos não tão bons ou efeitos ruins. Nesse caso, né, que a gente está falando da lei do efeito, sucesso e fracasso eles correspondem a reforço e punição, e os resultados são a modelagem. Então, quando a gente fala da lei do efeito, a gente fala que a nível individual, tá? Então, a nível, por exemplo, no meu comportamento, eu, Larissa, ao longo da minha vida, eu fui tendo comportamentos que foram bem-sucedidos, tá? E que me geraram bons efeitos, tá? Como, por exemplo, o ato de estudar me levou a fazer uma graduação, da graduação fazer um mestrado, do mestrado fazer uma pós-graduação e assim sucessivamente, tá? E comportamentos mal sucedidos, por exemplo, não ser boa em matemática, evitar disciplinas que tenham matemática e não escolher uma carreira que eu necessitasse tanto da matemática, tá? Porque eu não tive bons efeitos dentro desse determinado patamar, tá? Então, falando a nível acadêmico, a nível de escolha profissional, dá para se ter uma ideia do porquê que eu escolhi determinado campo e não outro, tá? Porque de um lado eu tive bons resultados, então eu era boa em história, eu era boa em português, eu era boa em biologia, então, que tem a ver com a área da psicologia. Então, tendo bons resultados nesse, eu fui levada a uma disciplina, a uma graduação que tinha um viés mais de saúde, digamos assim, e afastada de faculdades que tinham mais a ver com exatas, por exemplo, né? Então, os resultados que eu fui tendo nesse sentido foram levando a uma escolha para um lado e não para outro, tá? E aí esse é um exemplo, mas se a gente parar para olhar a nível maior, né, a outros tipos de comportamento, a outros momentos da vida, outras escolhas de vida, também eu consigo explicar olhando lá para trás, né? E vendo a minha evolução dentro do nível individual. Então eu consigo olhar para trás e ver por que eu fiz determinado trajeto e não fiz outro. Justamente pelo efeito dos comportamentos bem-sucedidos e os mal-sucedidos, tá? E aí a gente inevitavelmente volta para o reforço, para a punição. Então, aqueles meus comportamentos que foram reforçados, que eu tive, que foram bem-sucedidos, eles naturalmente foram reforçados, né? E aqueles que não foram punidos de alguma forma, né? Houve a punição e aí eu fui me afastando de alguma forma, tá? E aí o resultado é a modelagem que a gente já vem conversando há bastante, tá? Então, dentro da ontogênese, a gente tem o papel do condicionamento operante, que é muito importante, tá? Então, a aprendizagem, ela advém desse comportamento operante, de eu atuar dentro, né, da minha própria vida, né, de selecionar, do ambiente selecionar alguns comportamentos, tá? Dentro da ontogênese, outro papel fundamental é em relação ao comportamento verbal. A gente vai falar sobre o comportamento verbal numa aula mais pra frente, tá? Mas o fato da gente ter desenvolvido essa musculatura vocal e ter encontrado essa forma de se comunicar pela comunicação verbal, ela fez toda a diferença a nível de evolução, né, da espécie, mas também a nível individual. Então a gente percebe que ter a capacidade de se comunicar verbalmente e a gente ter tido toda esse aprimoramento no pensamento, cognição, fez com que a gente conseguisse alcançar níveis
sociais muito mais aprimorados, né? E aí a gente teve essa ascensão para a cultura. Então, não mais como acontecia lá milhões de anos atrás, vivíamos em bando e os comportamentos que eram selecionados eram muito por imitação. Então, uma pessoa do bando, né, emitia tal comportamento e aí era bem sucedido, o bando todo ia e imitava, né? Hoje a gente já tem um nível de imitação, talvez, que evoluiu. Então a gente consegue olhar para um comportamento de uma pessoa, avaliar esse comportamento, ver se ele foi positivo ou negativo, levar para abstração, pensar se eu tiver esse comportamento como que vai ser, para então eu decidir se eu vou me comportar dessa forma ou não. Então, o nosso pensamento ele se tornou muito mais complexo a partir do comportamento verbal e as nossas ações também, né? Então, hoje não dá para a gente explicar ações complexas sem pensar também no comportamento verbal. Então, ele realmente foi muito fundamental e muito importante, né, dentro da espécie, mas também a nível individual. E aí a gente evolui para a questão cultural e social, que é a nível da sociedade, tá? Então, pensando nesse nível específico, a gente pensa que os comportamentos, né, dentro de uma sociedade, eles vão ser selecionados, né, a nível de cultura, em relação ao que traz benefício para o grupo, tá? E o que é que pode ser passado para as próximas gerações. O que vai ser importante para as próximas gerações manterem determinada sociedade, manterem determinada cultura. Então a gente pode pensar a nível cultural e social. O sistema político, qual a gente está inserido, né? Se a gente pensar aqui no Brasil, a democracia, se a gente pensar em algumas outras culturas, uma cultura muito mais conservadora, algumas culturas socialistas, algumas culturas, enfim, com outros tipos de, de estrutura política, né? E que se mantém. Ao mesmo tempo, a gente olha para a história da nossa sociedade, né, do nosso mundo, digamos assim, e a gente vê que já passamos por sistemas políticos diferentes e que alguns foram sendo deixados de lado por não fazer mais sentido, por não conseguir dar conta daquela sociedade naquele momento, né? Vamos pensar também no comportamento, em outros tipos de comportamento que não só o político. Comportamento, por exemplo, das mulheres, né? Então, há algum tempo atrás, né? Há 100 anos, 150 anos atrás, as mulheres tinham um papel muito mais de cuidadoras dentro de uma sociedade, então não trabalhavam, não podiam estudar, né? Eram vistas como um acessório, entre aspas, do homem, né? Que o homem teria para a reprodução e para cuidado com esses filhos. Hoje a gente já vê que nos últimos anos, né, vem acontecendo uma mudança de mulheres buscando um local de igualdade para com o homem, né, conquistando direitos que não possuíam, direito ao voto, direito a trabalhar fora de casa, direito a não querer ter filhos, direito a não querer um casamento, enfim. Então, dentro da sociedade, né, a mulher também tem mudado o seu papel dentro, a nível cultural, a nível social, né? E isso vem acontecendo dentro de uma sociedade e o que vem trazendo benefício para uma classe, que é a classe das mulheres. Se a gente pensar, traz benefício para toda uma sociedade, porque a gente tenta tornar ela mais igualitária nesse movimento. Mas no sentido mais estrito, a gente vê que para as mulheres isso tem tido um valor muito maior do que para o homem, talvez, né? Que está precisando se adaptar a esse novo modo de vida que a mulher vem escolhendo. Né? Então a gente tem que pensar a nível de benefício para o grupo. Então, o que é que traz benefício para o grupo? Nem sempre vai trazer para o grupo inteiro benefício, mas para uma parcela maior. Tá? Então, sempre vai ser pensado em solução de problemas grupais. Então, quais comportamentos
ajudam a resolver algum tipo de problema dentro do grupo. Então, vamos pensar no que eu estava falando em relação às mulheres. Ajuda a trazer a resolver um problema de insatisfação de uma série de mulheres que estavam presas dentro de casa, que gostariam de trabalhar, que gostariam de executar determinadas tarefas e não podiam, tá? Então, conquistar esses direitos faz com que se resolva um problema que estava ali acontecendo. E aí, quando a gente fala dessa seleção por consequências a nível cultural e social, é o efeito sobre o grupo e não as consequências reforçadoras para os seus membros, tá? Então, a gente não pode pensar a nível individual, como muitas vezes, como a gente estava pensando ali na ontogênese, né? É sempre o efeito para o grupo. Não para a espécie, porque a espécie é muito ampla, a gente teria que falar da espécie humana de uma maneira geral, mas sobre o grupo. Então, o grupo, por exemplo, social no Brasil, tá? Então, o efeito que tem feito nessa sociedade, que é diferente do efeito que está acontecendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ou na Irlanda, lá na Europa, sabe? Então, a gente tem que pensar a nível de grupo e não individual e não de espécie, tá? São três coisas diferentes. Então, só para ficar bem claro aqui, tá? Todos esses três níveis que a gente falou de consequência, de seleção por consequência, vão resultar no comportamento humano, tá? Então, não dá pra gente pensar no comportamento só a nível de espécie, só a nível individual, só a nível cultural. A junção desses três níveis resulta no comportamento humano, tá? Então, o comportamento humano ele é o produto do conjunto de consequências de sobrevivência responsável pela seleção natural das espécies, a gente está falando de filogênese, contingências de reforçamento responsável pelos repertórios adquiridos por seus membros, tá? Então aí a gente está falando de ontogênese e também as contingências especiais mantidas por um ambiente cultural evoluído, nível cultural e social, tá? Então esses três níveis vão resultar ao comportamento humano de uma maneira geral, que de certa forma, o interesse da psicologia e especificamente do behaviorismo e da análise do comportamento. Lembrando que a psicologia não dá conta dos três níveis, a gente sabe que a biologia vai dar conta da filogênese e a antropologia vai dar conta da seleção cultural e social, mas de uma maneira geral, a psicologia ela não nega esses dois níveis. Ela entende esses três níveis, né, e esses dois o qual a gente não vai estar diretamente envolvida, como sendo fundamentais. Então, quando a gente vai lá para o nosso consultório atender paciente, a gente precisa sim ter noção desses três níveis, sabendo que a nossa atuação vai se dar no nível da ontogênese, mas entendendo que existe o nível filogenético e existe o nível cultural. Tá? Então, por exemplo, não adianta eu pegar um estudo de uma intervenção que foi feita lá na China e que deu super certo, sei lá, a nível de dependência química, tá? De auxílio à dependência química, e tentar trazer para o contexto brasileiro. Por quê? São contextos e sociedades completamente distintas, então o que funciona naquela cultura não necessariamente vai funcionar na nossa. Tá? Por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. Tem muito teste, por exemplo, psicológico, que vem lá dos Estados Unidos. E a gente não pode simplesmente pegar e utilizar ele aqui na população brasileira. Por quê? Porque a gente precisa fazer um estudo de adaptação aqui à nossa realidade. Porque a realidade dos Estados Unidos é uma realidade diferente da realidade do Brasil. Então, a gente precisa adaptar muitas vezes algumas coisas para que esse teste consiga dar resultados fidedignos, resultados que correspondam sim à nossa realidade. Porque senão pode ser um resultado completamente fora daquilo que a gente observa aqui na nossa sociedade, tá bom? Então, a gente precisa sempre estar atento a esses três níveis, tá? E aí, né, só a nível de entendimento, né?
Nesses 3 níveis, qualquer mudança súbita que aconteça, tá? Pode ser explicado como resultado da seleção de novas variações pelas contingências em vigor ou por novas contingências. O mundo é dinâmico, pessoal. Por mais que a gente tenha uma certa estabilidade ao longo de milhares de anos, a gente sabe que as coisas mudam, principalmente a nível cultural, que acaba influenciando o nível individual. Então, na medida que as coisas vão mudando, o nosso comportamento, a nossa cultura também muda. E aí isso vai acabar influenciando também a nível filogenético, né? A nível da espécie. Então, de certa forma, estamos sempre buscando adaptação. Voltando um pouco lá para as ideias de Darwin, né? A gente está sempre buscando essa adaptação ao meio para que a nossa espécie consiga se manter a longo prazo. Então, vocês percebem como que uma coisa está ligada com a outra, né? Então, o nível social está ligado com o nível individual, que está ligado ao nível da espécie. Então, eles são fundamentais para manter a nossa espécie aqui. No final das contas, a gente está sempre lutando pela sobrevivência da nossa espécie. Skinner ele vai trazer uma preocupação muito grande em relação a esses modelos explicativos, tá? Por que Skinner tem essa preocupação? Porque Skinner ele vai trazer essa ideia, né, de seleção por consequências a partir das ideias de Darwin, tá? E aí ele vai dizer que são ideias muito revolucionárias e ele se preocupa porque já houve essa divisão dentro da psicologia. Então, as ideias, né, que desde Watson, né, que teve a revolução em relação à psicologia, essas ideias revolucionárias que ele trouxe e foram evoluindo ao longo do tempo, elas não foram abraçadas por toda a classe de psicólogos. Uma classe específica se separou, né? E aí formou o que a gente chama hoje de behaviorismo e análise do comportamento. Então Skinner tinha essa preocupação de que essas ideias que ele achava tão revolucionárias e tão importantes para a psicologia de uma maneira geral, estava sendo adaptada, estava sendo absorvida apenas por uma gama desses psicólogos. Então ele queria de alguma forma que a classe de psicólogos, né, pegasse essas ideias e se utilizasse em sua prática, né? E aí ele vai trazer algumas críticas em relação a outros tipos de modo de causalidade, tá? De interpretação e de entendimento do porquê que as coisas são, porquê que elas acontecem de determinada forma. E aí a gente tem esses 4, né, que o Skinner ele vai citar, e aí as explicações, né? Por exemplo, um ato anterior à criação, ele vai falar que a seleção por consequências vem para substituir uma ideia de criador, tá? Então, a ideia de Deus, por exemplo. Então, Darwin, quando traz a ideia da seleção de características, né, das espécies, dessa evolução, bate de frente, por exemplo, com as ideias da igreja, tá? E aí a seleção por consequências também. Por quê? Porque a seleção natural, ela vai substituir, né, esse criador, e até hoje a gente tem questionamentos em relação a isso, então não é algo que é universal. Então muitas pessoas, né, a nível, eu acho que de crença pessoal mesmo, né, então se tem uma crença, por exemplo, na igreja, vai ter dificuldade de entender a seleção natural como algo científico, como algo que traz uma verdade, né? O condicionamento operante, né? Ele vai então trazer uma ideia controversa do comportamento. Então vai tirar um pouco essa ideia do comportamento voluntário, né? Da ideia do livre-arbítrio, que a igreja vai trazer de alguma forma também, tá? E aí a evolução natural, né? Também vai substituir aquela ideia de uma origem
de uma cultura como um contrato social, tá? Ou, por exemplo, a ideia dos mandamentos. Então, a sociedade não é da forma como é porque Deus fez os mandamentos e aí a sociedade se estabeleceu a partir deles, né? Vai trazer uma ideia diferente de que os nossos comportamentos vão ser selecionados a partir do que é bom para aquele grupo cultural, tá? Também tem a ideia do propósito ou da intenção, né? Então, vai falar dentro desse modelo explicativo que somente consequências passadas têm um papel importante na seleção, que aí vai trazer aquela ideia, né, de que por exemplo, alguns membros da espécie viram alguns comportamentos e aí passaram isso como transmitiram isso para os outros da espécie, né, de que as consequências, por exemplo, comportamento operante, né? Não são, o importante não é a finalidade do comportamento, mas sim que elas são simplesmente semelhantes às consequências que foram recebidas e acabaram mantendo. E a nível de cultura, por exemplo, que as pessoas elas não exercem determinadas práticas para que o grupo tenha maiores chances de sobreviver, mas que algumas pessoas do grupo tiveram determinados comportamentos, né, e acabaram induzindo seus membros a continuar, né. Tem também o modelo em relação à essência, então a ideia de que a gente já nasce pré-condicionado a determinados comportamentos, né? E não que a gente é modelado de alguma forma. E aí, definições de bem e valor vem falar realmente do que é bom para a espécie. Então, tudo que é bom para a espécie vai ser selecionado. E aí a gente perde um pouco aquela ideia de que o que não é bom para a espécie também é importante, né? Que não só os comportamentos que são adaptativos, que são bons, eles são importantes. O que também é punitivo, por exemplo, conhecer uma planta que é venenosa e aí a espécie aprender que não pode se alimentar daquela planta, também é importante a nível de sobrevivência. Então, esse modelo, por exemplo, vai excluir esse tipo de comportamento. Então, Skinner ele vai trazer que esses tipos de modelos, eles são modelos ultrapassados, que em algum momento eles fizeram muito sentido. Eles trouxeram, sim, algum tipo de conhecimento que foi agregador, que foi tranquilizador, enfim, que trouxe algum tipo de adaptação, né? Ou até mesmo de explicação que fosse importante naquele momento, mas que a partir do momento que a seleção por consequências ela é postulada e aí se vê que realmente ela faz sentido e que ela vai trazer um modo de entendimento muito mais global, Skinner ele vai falar sobre o abandono desses outros tipos de modelo, que pelo menos a nível científico a gente precisa sim deixar esses modelos que não fazem tanto sentido mais a nível de ciência, para que a gente possa adotar modelos que sim se adequem ao nosso tipo de trabalho, que é um trabalho que é científico. Então, existe ainda até hoje, né, uma certa resistência ao uso da seleção por consequências, tá? E a grande, o que Skinner observava e nós observamos até hoje em relação a essa resistência em adotar esse modelo é a falta de um agente iniciador, por exemplo, tá? Então, o que seria a falta desse agente iniciador, né? A espécie que se adapta ao ambiente, ao invés de dizer que o ambiente seleciona as características adaptativas. Então, coloca a espécie antes, né? Quando na verdade a gente precisa olhar para o ambiente antes, quando a gente fala de seleção por consequências, né? Falar, por exemplo, que o indivíduo que se ajusta a determinada situação e não que a situação modela e mantém os comportamentos desse indivíduo, né?
e que um grupo de pessoas resolve um problema, né, dentro de uma sociedade, ao invés de achar que as circunstâncias que estão acontecendo nessa sociedade é que selecionam as práticas culturais que produzem essa seleção. Então, é como se a visão estivesse trocada, né? Como se a gente olhasse para o indivíduo como quem tem esse poder de escolha e deixasse e o ambiente fosse algo secundário e não o olhar para o ambiente, para a cultura, né? E para o contexto como busca para determinadas respostas. Então, dessa forma, né, o Skinner ele vai trazer, né, a ideia de que a psicologia ela deveria ser a disciplina que adota essa ideia de seleção por consequências, tá? A nível da ontogênese, claro, sem desconsiderar a filogênese e a cultura, entendendo que elas são importantes, mas que a gente se apropriasse do nível da ontogênese. Porém, poucos psicólogos prestam atenção, então ele vai fazer uma crítica a nível, né, da classe. E aí, se vocês assistiram, né, aquele vídeo que eu coloquei, acho que há 2 aulas atrás, do discurso dele na APA, ele vai trazer essa crítica no discurso dele, tá? Ele vai falar mais uma vez sobre isso, sobre o quanto a classe ela não olha para a seleção por consequências, como não olha para o behaviorismo como deveria olhar e que muitas vezes vai criticar justamente por não conhecer muito bem como é que o behaviorismo trabalha, como o behaviorismo, né, ele postula as ideias e como a análise do comportamento trabalha. E que a análise do comportamento ela tem explorado a seleção por consequências, mas que as suas aplicações práticas, então o que está sendo aplicado e os resultados disso têm sido rejeitados, muito por uma falta de conhecimento por parte dos psicólogos. Então, tudo que a gente ouve de crítica muitas vezes é muito baseado numa falta de conhecimento do que realmente a análise do comportamento faz, tá? Então, Skinner, ele já vislumbrava que todas essas críticas e toda essa dificuldade da classe de psicólogos em relação ao behaviorismo e análise do comportamento se manteria. Se mantém. Hoje a gente sabe que a análise do comportamento ela é muito mais bem aceita atualmente do que na época de Skinner, lá há 30 anos atrás, mas que muitos psicólogos ainda têm uma resistência muito grande. Eu não preciso utilizar o behaviorismo, a análise do comportamento, como modo de trabalho, mas eu também não posso negar que ela existe e que ela tem estudos comprovando a sua eficácia, a sua forma de trabalho, tá? Então, Skinner, quando ele traz essas críticas, ele vai trazer nesse nível de que, ok, vocês podem não querer trabalhar dessa forma, mas também não dá para negar que a gente está trazendo esses dados e que isso aí está sendo provado empiricamente, tá? Então, são críticas pertinentes, né? E que a gente precisa, sim, trazer a nível de reflexão. Até porque eu sei que nem todos vocês aqui, dentro dessa sala, né, é o sonho de achar que vocês estão todos dentro da sala comigo, mas nem todos, né, que estão matriculados nessa disciplina vão seguir dentro da teoria comportamental, dentro do behaviorismo, mas que pelo menos consigam entender como que o behaviorismo, né, e a análise do comportamento trabalham para que compreendam o trabalho, né, entendam de que forma ele é feito, de que forma ele é construído. E que a gente consiga, de repente, promover mais uma união do que uma briga, né, de teorias, que é o que a gente vem observando nos últimos tempos. Tá bom? Bom, as referências estão aqui. O texto, ele está no portal, vocês podem acessar por lá, tá? Peço que todos leiam. E aí a gente tira as dúvidas na próxima aula, né? No que seria a nossa aula na segunda-feira, tá bom? Obrigada e tchau, tchau.